A questão 70 coloca aqui um texto de Gasparier, A Ditadura Encurralada. Vamos lá. O acontecimento descrito no texto, ocorrido em meados dos anos 1970, confirma a seguinte característica do regime político institucional vigente. Vamos lá. É colocado o seguinte pra gente aqui. No cemitério, a sociedade religiosa encarregada do funeral, aterrorizada, apressou a cerimônia de tal forma que a mãe de Herzog perdeu o momento em que o caixão do filho começou a ser coberto pela terra. 4 jornalistas que estavam presos no DOI chegaram para assistir ao sepultamento. Um se afastara, chorando. Dizia: eles matam, não pergunte nada, não podemos dizer nada, eles matam mesmo. Falava-se baixo. Ouviram-se 2 curtos discursos. O primeiro, da atriz Ruth Escobar: até quando vamos suportar tanta violência? Até quando vamos continuar enterrando nossos mortos em silêncio? No segundo, Audálio Dantas recitou O Navio Negreiro, de Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade. Tanto horror perante os céus. Note que é um texto que ele basicamente está descrevendo uma cena narrativa acerca de um cemitério, de um funeral que está acontecendo de uma pessoa que morreu. Ele coloca no comando da questão o acontecimento descrito no texto, ocorrido em meados dos anos 1970. E aí tu vai pra fonte do texto, tá escrito A Ditadura Encurralada. O que você pensa? Você pensa diretamente no que acontecia no Brasil em 1970 no cenário político, que era o regime militar. Então, quando ele coloca esse texto de opressão, ele tá, na verdade, descrevendo uma ação em que ele recita que o regime militar, a ditadura militar, estava ali matando as pessoas, e aí ele coloca essa ideia de uma opressão feita ali contra o indivíduo negro, feita contra a pessoa que morreu nesse caso. E a questão pergunta, né? Esses elementos do texto, essas referências citadas na questão, atestam, né, reforçam, confirmam a seguinte característica do regime político institucional vigente. Qual que era o regime político institucional vigente? Era o regime militar, era a ditadura militar. Então, qual que era a característica que pode ser confirmada? Letra A. Incorporação da estética popular para justificar o ideal de integração nacional? Não tá falando de estética popular em nenhum momento do texto. Tá falando muito mais de uma repressão, de uma violência, de uma ação opressiva contra parte da população. Letra B. Afirmação da estratégia psicossocial para favorecer o objetivo de propaganda cívica. Afirmação da estratégia psicossocial para favorecer, né, para contribuir, para reforçar o objetivo de propaganda cívica? Não. Aqui, de novo, tá falando de violência, de opressão. Não tá falando sobre uma propaganda cívica que era reforçada por meio de uma estratégia psicossocial. Letra C. Institucionalização de mecanismos repressivos para eliminar os focos de resistência. Isso aqui até faz sentido, porque tá falando da ideia de repressão. É uma institucionalização, se legitima mecanismos repressivos, mecanismos de repressão, inclusive a violência, para eliminar, para acabar com focos de resistência, para acabar com todos aqueles que fossem contrários ao regime. Letra D. Adoção de cerimoniais públicos para controlar as manifestações de grupos opositores. Errado. Isso aqui não era um cerimonial público para controlar a manifestação de grupo opositor. Era só um funeral de uma pessoa que morreu e que acabou levando ali um grande conjunto de pessoas que foram lá ver esse funeral. Letra E. Estatização de meios de comunicação para selecionar a divulgação de atos governamentais? Também não. Não tá falando sobre divulgação de informação na mídia, sobre meios de comunicação que são estatizados. Por isso, a melhor opção seria a letra C. Você pega o mecanismo repressivo, você institucionaliza, você torna isso oficial, torna isso legítimo, e aí esse mecanismo repressivo ele é efetivado para que você elimine qualquer tipo de foco de resistência, qualquer tipo de oposição ao governo. Letra C, melhor opção aqui nesse caso, da nossa questão 70. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.